Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma aula de geografia. Vamos falar de geografia geral, dar continuidade àquele assunto que a gente conversou na última vez, que foi falar sobre África. Quero compartilhar com você aqui a minha tela para a gente poder ver algumas imagens que eu considero que são interessantes e importantes. Começando por essa imagem aqui, porque hoje um dos grandes problemas da questão africana é o fato de que a África é um continente no qual as guerras são assim extremamente comuns, né? Deixa eu só um minutinho aqui. E essas guerras, na verdade, são originadas aí de uma herança geopolítica deixada pelo colonizador, porque era aquela história das fronteiras que a gente já tinha conversado, né, que são fronteiras que não dividem exatamente o que tinha que dividir, juntam dentro do mesmo país povos que não são parceiros, que não são próximos, muito pelo contrário, muitas vezes são inimigos etnicamente diferenciados, tribos rivais. Então acaba que guerra civil na África é um fato que é comum desde o momento da colonização. O problema é que essas guerras são extremamente interessantes, principalmente para os grandes fabricantes de armas, para os grandes comerciantes de armas. E esses países hoje são as grandes potências. Se você pegar os 5 maiores produtores e exportadores de armas no mundo, esses caras são simplesmente os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Então é óbvio que não interessa para eles que essas guerras deixem de existir. Isso aí é um grande mercado, né? É um grande local de consumo de armamentos e de munição para o mundo, para que essa indústria bélica possa lucrar cada vez mais à base da desgraça e da morte de povos africanos. Quiser ver um filme interessante sobre isso, assista o filme O Senhor das Armas. Ele fala perfeitamente como é que funciona esse mecanismo, desde a fabricação da arma até chegar no traficante de arma e do traficante chegar na mão desses grupos revolucionários ou grupos terroristas africanos, como, por exemplo, hoje, talvez o mais famoso seja o Boko Haram. Fora a questão da instabilidade política, né, um fato importante que a gente não pode se esquecer é de que nessas regiões africanas, né, a grande vítima dessa história são as crianças. Por quê? Essas crianças muitas vezes são cooptadas como criança-soldado. Né? Eles lutam, pegam em armas, morrem, têm uma expectativa de vida muito baixa e sequer sabem pelo que eles estão lutando. Então, eles são quase que soldados escravizados, né? E isso é um fato importante, até porque não atinge somente as crianças, mas atinge também as mulheres. Muitas vezes, meninas são sequestradas por esses grupos para servirem de escravas sexuais. Então, assim, é uma coisa que chama muito atenção ao que nível o ser humano é capaz de chegar por uma luta, por um poder que a gente não tem nem noção do que ele representa, o que ele significa. O grande problema também dessas guerras é que elas são uma das causas de um processo que atinge a África há bastante tempo, que é a questão da fome africana. A fome africana está relacionada também a uma questão econômica, né? A concentração fundiária, relacionada ao fato de que grande parte das terras na África são voltadas para a produção de produtos agrícolas de exportação e não produção de alimentos. A questão de essas guerras civis. Então, isso também, de alguma maneira, é uma das mazelas sociais do continente africano, né, que privilegia uma agricultura de exportação ao invés de uma agricultura produtora de alimentos. Grandes grupos empresariais talvez sejam os grandes responsáveis por isso. As guerras só potencializam o problema, porque levam pessoas a migrarem, a se refugiarem, vão viver em campos de refugiados e, obviamente, não tem comida suficiente para todo mundo. Então, essa imagem aí é uma imagem que mostra um grupo de crianças comendo, né, uma ração praticamente, não tendo exatamente com que se alimentar. Isso é uma das grandes causas de mortalidade na África. Né? É o país, aliás, é o continente, não é um país,
onde a fome é mais cruel e mais sentida hoje em dia. Muitas vezes essas crianças são levadas a trabalhar, e trabalhar em situações que também são do interesse de uma economia global, né? Você já, obviamente, deve ter ouvido falar de um outro filme chamado Diamantes de Sangue, no qual é retratado aí o comércio de minérios e de pedras preciosas africanas, em detrimento de vidas que são perdidas para que os diamantes possam ser acumulados em grandes casas de comércio de pedras preciosas no continente europeu ou na América do Norte. E não só os diamantes, mas outros minérios também acabam exercendo um papel importante. Essas crianças vão se tornarem trabalhadores braçais, mineradores, porque encaram isso daí como uma possibilidade de única solução de vida que eles têm, tentar ganhar algum dinheiro por conta disso. Essa imagem aí são crianças explorando uma mina de columbita ou tantalita, que dá origem àquele minério que a gente chama de coltan, que hoje é talvez um dos minérios mais desejados no mundo e, obviamente, na África, principalmente na região do Congo, existem minas desse produto, porque ele é utilizado na fabricação de telefones celulares. E muito incrível, né, como é que os africanos produzem o coltan, mas celulares não são exatamente feitos para africanos. Da mesma forma que africanos produzem produtos agrícolas e a comida não é voltada para eles. Então, é uma questão, assim, uma contradição muito grande, né? um paradoxo muito grande, o continente africano, em cima de tantas riquezas minerais e naturais que ele apresenta, que não são, de forma alguma, usufruídas pelo cidadão africano. Então, a África é uma grande vaca leiteira que dá leite para o mundo inteiro, mas, infelizmente, ela não usufrui disso. Outro fenômeno, né, um fato que demonstra o quanto que o continente africano é socialmente um desastre, né, é o fato de que a AIDS, que é uma doença que hoje em dia a gente nem fala mais tanto nela, mas assim, ela varreu do mundo muitos africanos e ainda varre. Então você tem esse mapa aí, está te mostrando países com percentual de pessoas contaminadas com o vírus HIV. Então, você tem aí o vermelho, são países onde você tem de 0 a 5% aproximadamente da população contaminada com o vírus HIV. O cinza já é até de 5 a 10%. O preto vai de 15 a 20% ou mais do que isso da população contaminada com o vírus HIV. O 20% significa de cada 10 habitantes, 2 têm AIDS. E o problema todo é que não existem políticas públicas capazes de dar conta disso. Não existem políticas públicas capazes também de fazer com que essa população tenha uma campanha educacional e uma campanha de convencimento de que precisa haver controle sobre isso. Os africanos continuam sendo muito assim, permissivos em relação a esse espalhamento dessa doença. Agora, não é só a AIDS, né? A gente tem outras epidemias que avançam na África, com a própria epidemia do Ebola, que é uma doença que também varreu muitos africanos do mapa. Hoje, a gente ainda não fala tanto da Covid, mas com certeza ela vai também varrer do mapa muitos africanos. O índice de mortalidade na África por conta dessas epidemias, por conta da fome, é gigantesco, são os maiores índices do planeta, né? Morrem mais africanos do que qualquer outro povo no mundo. Só que isso é uma coisa que não importa, porque, como eu disse, a África é vista como uma grande mina de dinheiro, né? Ninguém está ali tentando resolver os problemas africanos.
essas guerras civis e essas disputas e o simples descaso que as potências têm com relação aos países africanos e essa situação africana inspira cuidados também no sentido político, né? Você ter aí vários países africanos, como eu disse, em guerras civis, a ponto de você ter países na África, como é o caso de Somália, Somaliland, o próprio Sudão, Sudão do Sul. São países que hoje vivem uma situação praticamente de uma anarquia, praticamente um desgoverno, a ponto de não terem exatamente um governo constituído. Então, alguns desses países, a maioria deles ficam nessa região aqui, ó, que você está vendo aí no mapa, chamada de chifre da África, fazendo referência como se fosse um chifre de um rinoceronte. Essa é uma região importantíssima, porque, como você pode ver, está aqui, ó, próximo da Península Arábica, aqui é o Mar Vermelho, isso aqui é o Golfo Pérsico, e essa região é uma região de muita movimentação de navios petroleiros. E aí o que aconteceu nessa região aí é que algumas pessoas, alguns grupos paramilitares simplesmente se definiram e optaram por praticar uma coisa que a gente achava que já não existia mais e tinha morrido lá na Idade Média, né, na época das grandes navegações, que é a pirataria. Então essa região é uma região infestada de piratas. Pequenos barcos, pequenas embarcações, homens armados que simplesmente sequestram navios e pedem resgate e ameaçam de morte os tripulantes desses navios. Outro filme que fala sobre isso é o filme Capitão Phillips, estrelado pelo Tom Hanks, que mostra uma situação de um sequestro de um navio cargueiro. Não era exatamente um petroleiro, mas era um navio cargueiro nessa região aí do Golfo Pérsico. E isso é uma coisa que simplesmente não tem solução, porque como os governos desses países não funcionam, não existem, esses piratas não são combatidos. Então, gera um conflito e alguns países, algumas rotas comerciais já foram, inclusive, revistas por conta disso. Bom, mas existe uma luz no fim do túnel? Pode ser que sim, pode ser que não. Você vai pensar assim, caramba, então a África é um continente que, meu Deus do céu, só coisa ruim, só desgraça, só morte, fome, guerra civil. Mas a África é uma região que está atraindo investimentos chineses. Então, veja bem, muita gente, inclusive, está sinalizando, dizendo que isso é um novo colonialismo. Está se criando um novo império colonial. Porque a China simplesmente está fazendo uma coisa muito simples. Ela está se associando e está investindo e, obviamente, está explorando uma região que o resto do mundo simplesmente deu as costas. O mundo simplesmente tem uma relação de absoluto descaso com a África. Então a China entrou, né, mais ou menos, vamos fazer uma comparação assim, como a milícia e o tráfico ocupam a favela no Rio de Janeiro simplesmente porque o poder público deu as costas para a favela. Então, no que o poder público ignorou a favela, a milícia e o tráfico cresceram. Não estou querendo comparar chineses com traficantes ou com milicianos, mas eu quero mostrar o seguinte: o que a China está fazendo? Investindo, explorando, se associando. O que ela está ganhando? Está aí na imagem, ó. Petróleo, minérios, metais. E o que ela está fazendo na África? Fazendo obras de infraestrutura, criando estradas, hospitais, escolas. 100 bilhões de dólares foram investidos, né, no ano até o ano de 2020 e existe a possibilidade de mais. Isso vai resolver todos os problemas africanos? Resolver todos não, mas com certeza pode ser que amenize. Agora, também não é imaginar que chineses são o Papai Noel e são bonzinhos, porque eles não são. O interesse deles lá é ganhar dinheiro, é lucratividade. Para isso, estão injetando dinheiro na África. Agora, se esse dinheiro vai resolver os problemas sociais da África,
é uma questão para a gente analisar daqui a um tempo. Mas eu simplesmente acredito que não vai ser isso que vai acontecer. Falou, galera? Então, um grande abraço aí, fiquem bem. Tchau, tchau.